tô microfonada porque vou gravar esse vlog barra vídeo, não sei, cozinhando com vocês, tá? Eu vou fazer marmita aqui pra casa, já vou deixar muita coisa pronta. Eu lavei toda a louça, limpei a pia pra deixar, tipo, tudo desocupado pra poder cozinhar. E quero fazer tudo essa noite, mas eu acho que não vai dar tempo, porque eu já tô cansada. E tem uma coisa que vocês sempre me perguntam, pelo menos, né, já me pediram algumas vezes pra eu contar sobre a minha conversão. Só que vocês têm que concordar que no TikTok e no Instagram eu tenho no máximo, tipo assim, no TikTok eu teria 10 minutos, tá? Mas a entrega do vídeo cai muito quando a gente passa de 3 minutos. No Instagram não é entregue pra quem não me segue quando eu passo de 3 minutos. Então, contar uma história de conversão como a minha, tem gente que tem um chamado mais rápido, mas eu sou uma pessoa teimosa, então Jesus teve que me buscar algumas vezes. Contar essa minha história assim, tipo, em 3 minutos, é basicamente impossível. Então eu falei, quer saber? Eu vou gravar um vídeo no YouTube e assiste quem quer. Então, esse basicamente é um vídeo cozinhando e contando a história da minha vida, mas assim, agora de forma religiosa, né? Porque muita da minha vida já tá exposta, né, no quesito transtorno psiquiátrico, mas não tá exposto no quesito espiritual, né? Eu acho que, tipo assim, eu até contei já num podcast da Diocese de Almenara, em Minas Gerais, mas não. Gente, tipo assim, eu contei conversando, entendeu? Então não tinha nenhum roteiro. Não que agora tenha um roteiro, não possuo esse roteiro, tá? Mas. Deixa eu arrumar aqui. Mas, tipo assim. Enfim, vamos lá, tá? Eu cresci como testemunha de Jeová até os 14 anos. Por quê? Porque a minha mãe, meu pai, na verdade, teve que se mudar para uma cidade no interior do Paraná chamada Francisco Beltrão. Isso era mais de 35 anos atrás, eu acho, tá? Ou 35 exatamente. Mas ele teve que se mudar lá porque ele teve que servir ao quartel, né? Depois da faculdade, e foi para lá que ele foi transferido. Na época, era uma cidade tão pequena que não aparecia nem no mapa, sabe? Quando a minha mãe foi procurar no mapa, aqueles mapas de papel, sabe? Não tinha cidade, de tão pequeno que ela era. Tipo assim, o mercado não abria de domingo, não tinha o que fazer de domingo, não tinha restaurante, não tinha nada, sabe? Então era uma cidade realmente muito pequena. E a minha mãe é natural de Londrina, no Paraná, que já é uma cidade maiorzinha, sabe? Não é uma capital, né? Não é a capital do Paraná, mas é uma cidade maior. Então a minha mãe casou e foi morar com meu pai lá em Francisco Beltrão, que fica a uns 500 quilômetros daqui de Curitiba, né? E a minha mãe, ela entrou numa fase, ela meio que entrou em depressão, meio não, ela entrou em depressão lá em Beltrão, tá? E ela não conhecia absolutamente ninguém, ela arrumou um trabalho lá, né? Mas ela não conhecia ninguém, meus pais já eram formados, né? Então eles arrumaram um trabalho lá, meu pai, na verdade, enquanto meu pai servia no quartel, minha mãe, ela ficou um tempo em Londrina ainda, e depois que meu pai terminou o serviço obrigatório, ele voltou para Londrina para fazer residência médica, e a minha mãe foi morar em Beltrão. Então, na verdade, a minha mãe, ela não tinha nem o suporte do meu pai por 2 anos, 2 ou 3 anos, se eu não me engano, tá? Então, tipo assim, não era nem. Tipo assim, ela tava sozinha, ela não tinha nenhum marido. Eles se viam, se eu não me engano, uma vez a cada 2 meses, sabe? Então, ela tava realmente sozinha. Óbvio, ela tinha colegas de trabalho, pessoas que ainda são amigos dela, mas ainda não tinha um amigo próximo, sabe? Tipo, gente, a minha mãe sempre morou com a família, entendeu? Ela passou na faculdade na mesma cidade da família dela, dos pais dela. E a família da minha mãe sempre foi muito unida. Tanto a parte dos irmãos quanto a parte com os pais, sabe? Então, sempre foi para minha mãe foi muito difícil. E a comunidade que a acolheu na época, tipo, o grupo de pessoas que a acolheu na época, foram os testemunhas de Jeová. Então, a minha mãe acabou se convertendo a testemunha de Jeová, entendeu? E eu conto essa história dessa forma porque hoje, quando eu converso com a minha mãe, ela mesma não sabe dizer o que aconteceu, sabe? Do tipo, mãe, você acreditava naquilo que eles falavam? Então ela falava, não, por isso que eu te criei de outra forma. Porque eu não queria que você fosse criada daquela forma. Mas eu acho que pelo acolhimento, por ela estar num momento frágil e tal, ela acabou se convertendo como testemunha de Jeová. E ela passou assim, desde, tipo assim, eles foram para lá em 88, até eu fazer 14 anos. Eu nasci em 94, tá? Então faço mais ou menos a matemática aí. Então ela passou assim, como testemunha de Jeová muito tempo. Aí ela chegou a se batizar como testemunha de Jeová.
Não é todo testemunha de Jeová que é batizado como testemunha de Jeová, tá? Por quê? Porque, ai, gente, eu não sei explicar muito bem assim, mas eu sei que você precisa ler algumas coisas e depois tem uma, não é uma prova, mas é como se fosse uma entrevista, assim, sabe? Mas você precisa provar que você estudou e que você leu, que você chegou num certo nível lá, tá? Então, não, o batismo não é direito de todo mundo. Então, a minha mãe conseguiu se batizar quando ela estava grávida de mim, alguns anos depois dela ter se convertido, tá? Para Testemunha de Jeová. Mas a minha mãe é católica de berço. A mãe dela é muito católica. Agora ela não mais, porque tá acamada, né? Tá, tipo, a minha avó, nesse momento, ela não sabe nem em que planeta que ela tá. A mente dela já foi, sabe? Tá só de corpo aqui na Terra. Então, mas a minha avó sempre foi muito católica, mãe da minha mãe. Então, minha mãe é batizada na igreja católica, então esse batismo na igreja no Testemunho de Jeová, aliás, não foi válido, né? Porque a gente só é batizado uma vez. Isso tá na Bíblia. E aí, enfim, a minha mãe acabou se tornando Testemunha de Jeová. Ai, calma. Aí ela chegou a se batizar quando ela estava grávida de mim. Ou seja, ela me levou para aquelas águas contra a minha vontade, porque eu não tinha opção, não tinha nem como correr. Gente, quebrou meu descascador. Ele desencaixou. Aí agora é a hora que eu me corto, né? Senhor. Ela se batizou e tal. E a minha mãe era aquela testemunha de Jeová, gente. E que, tipo assim, eu fui criada no Salão do Reino, que é, tipo, a igreja dos Testemunhas de Jeová, sabe? A estrutura física dele se chama Salão do Reino. Eu tenho lembranças, assim, né? Vagas, mas eu tenho lembranças. E é isso, tá? Ela era aquela testemunha de Jeová de bater na porta das pessoas às 8 horas da manhã de um domingo, tá? E que ia pra praça com aquele mostruário lá, aquelas revistinhas lá. Ela era essa testemunha de Jeová. Pergunta se ela tinha tempo. Não, mas ela fazia tempo. Aí pergunta como que ela me criou. Tá, eu não fui batizada como católica, né? Não fui batizada quando eu nasci, nem quando bebê e tal. Mas eu sempre tive coisas que os testemunhos de Jeová, por exemplo, são contra, não acreditam. Por exemplo, tá? Eu sempre tive festa de aniversário. Quando bebê, não. Mas quando eu li, eu fiz uns 6 anos, eu acho, 5 anos. Quando eu fiz amiguinhos na escola, né? A minha mãe começou a fazer festa de aniversário. Só que o testemunho de Jeová não comemora o aniversário, tá? Eu sempre tive Natal. Árvore de Natal, testemunho de Jeová não comemora Natal. Comemora nada, gente. Pô, vida chata, tá? Mas eu sempre tive árvore de Natal em casa, tá? Páscoa, coelhinho da Páscoa, assim. Nunca foi uma comemoração católica, do tipo presépio e tal. Mas eu sempre tive árvore de Natal, presente de Natal. Sempre participei de festa junina do colégio, né? Coisa que fica. Né? Festa junina é uma festa de São João, né? É uma festa católica. Então, sempre, 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 tá, gente? Nunca teve outra. Nunca existiu outra coisa na minha vida. Tudo que eu conheço é uma vivência católica, tá? Mais ou menos, sem a parte de, tipo assim, eu nunca tive muitas explicações. Tipo, por que o presépio dessa forma e tal. Mas enfim, eu sempre tive festa de aniversário e esse tipo de coisa, tá? Aí, gente, eu não fui batizada, mas até os 14 anos a minha mãe me manteve como testemunha de Jeová, assim, frequentando, né, gente? É que, tipo assim, às vezes meu pai ia trabalhar, eu não tinha com quem ficar, então eu ia pro Salão do Reino. Às vezes ela queria minha companhia, eu ia, entendeu? Pô, criança, né? Tem muita opção, não. Vai onde os pais mandarem. Eu me mudei, fui transferida, assim, minha mãe me colocou num colégio católico quando eu tinha, gente, Jardim 2. Então, tipo assim, antes da primeira série, tá? Logo ali depois do maternal, quase, sabe? Jardim, acho que é maternal, Jardim 1, Jardim 2, né? Então, eu fui estudar num colégio católico desde muito nova. Muito nova, enquanto a minha mãe era testemunha de Jeová. Na minha turma da sala, assim, que eu lembro que a gente cresceu meio junto, porque a turma, ela, cidade pequena, né? Nessa época a cidade já era maior, mas ainda assim é uma cidade pequena. Cidade pequena, tipo assim, você cresce com a turma do colégio, entendeu? Ninguém fica mudando de colégio porque não tem tanta opção. Então, eu lembro que eu cresci com testemunha de Jeová, eu como testemunha de Jeová, com um adventista e um protestante, mas eu não lembro de qual denominação, sabe? Mas eu lembro que tinha um protestante, mas não sei dizer a denominação. Até poderia perguntar, porque eu ainda tenho mais ou menos contato com a pessoa. Mas enfim, gente, cresci, tipo assim, eu não era a única não católica no colégio, não, tá? E a minha mãe sempre me deu a opção de eu poder ir na missa junto com o colégio. Por quê?
porque, na minha opinião, minha mãe me criou pra ser católica, mas enfim, na época, ela dizia que tipo assim, eu podia ir com os meus amigos, entendeu? Ela falava pro colégio me perguntar, tipo assim, se a Cíntia quiser ir, deixa ela ir, entendeu? Ela falava isso pro colégio. Ela pode ir, não tem problema nenhum. Vocês só explicam pra ela o que ela tem que fazer, o que eu não posso fazer, o que eu não podia fazer, né? Porque tem coisas, né, na missa, tipo, eu nunca tinha ido numa missa, exceto com o colégio. Então eu não sabia muita coisa. Tipo, pra mim, na hora da comunhão, todo mundo levantava, eu já tentei levantar junto, mas daí as irmãs, né, porque era um colégio de congregação de irmã, Nossa Senhora da Glória, e as irmãs, tipo assim, me explicaram, falavam, ó, você não pode ir, porque... Ah, tentaram, né, gente, mas na minha cabeça eu não entendia, então eu só sabia que eu não podia ir. Então, a primeira missa que eu fui foi com o colégio, né, com os meus amiguinhos de escola, que a maioria era católico, tipo assim, 98% era católico. Realmente só tinha esse adventista e esse evangélico. O resto, os outros 30 eram católicos, tá? Então todo mundo ia pra catequese e eu achava um saco, porque eu não fazia catequese, meus amigos iam passar mais tempo depois juntos e eu não podia ir, entendeu? Porque eu não estava matriculada na aulinha que eles faziam depois da aula. E além disso, eu achava um saco, porque eu tinha que me arrumar para ir pro Salão do Reino, né? Só que se arrumar no Testemunha de Jeová, gente, é se arrumar, tá? Meia calça é se arrumar. É se arrumar, tá? Não é tipo assim, não é pouca coisa, tá? Então é vestido social, então era se arrumar. E eu achava o máximo que os meus amigos no colégio, eles podiam ir pra missa, ir pra cerimônia religiosa deles, vou colocar assim, tá? Porque na época eu não entendia muito bem o que era uma missa, mas ir pra cerimônia religiosa deles de uniforme, cara. Eu achava o máximo. E quando eles me falaram, tipo assim, que madrinha é tipo uma segunda mãe e tal, padrinho é tipo o segundo pai, que eles ganhavam presente dos padrinhos, sabe? De batismo, gente. E eu ficava tipo assim, gente, por que eu não tenho? Que absurdo, né? Que delírio, né? E, gente, nessa época ainda, o meu ponto favorito do colégio, meu porto seguro, porque eu sempre tive autismo, né? Só que a gente não sabia. Mas eu sempre fui autista e eu precisava, às vezes, de um tempo pra mim, né? Então, tipo assim, eu me escondia dentro do colégio. E aonde que criança nunca vai? Na capela. Então, onde que eu me escondia? Na capela. Aí as irmãs um dia me viram na capela, falaram que não tinha problema. Gente, elas me explicaram muito, foram muito acolhedoras, tá? Me explicaram que eu só não podia chegar perto da caixinha, tipo, que hoje em dia, né, eu conheço como sacrário, porque ali tava Jesus e na minha cabeça eu ficava, gente, não tem como Jesus, porque Jesus é uma pessoa, é um homem, entendeu? E eu, tipo, quando você vê assim, né, sempre teve imagem no meu colégio, então quando eu via, tipo, imagem de Jesus, ele era um homenzão, né? E eu falava, não tem como um homenzão tá dentro dessa caixa. Mas se elas estão falando, né, tudo bem. Mas entende, elas tentaram explicar da melhor forma que elas puderam. E aí elas explicaram tudo. Elas falaram, olha, vai ter gente que vai entrar, mas você pode ficar. A pessoa só vem aqui rezar, conversar com Jesus. Você pode ficar aqui dentro. Sempre me permitiram comer, tá? Dentro da capela, sempre. Eu acho que, na verdade, tipo assim, foi uma questão de... Elas viam que eu não ficava legal no meio da correria em alguns dias, sabe? Não conseguia, tipo assim, socializar tão bem. Então, elas sempre me permitiram comer. Não que eu ache o fim do mundo você comer numa capela, tá, gente? Eu não acho. Com respeito, assim, com não deixando sujeira, e certa, sabe? Tipo assim, não acho o fim do mundo. Acho meio estranho, mas não acho o fim do mundo. Enfim, mas elas me permitiam comer lá dentro, desde que eu sempre sentasse nas últimas cadeiras da capela, que eu não chegasse perto da caixinha, nem da mesa, que hoje é o altar, né? Tipo assim, que eu não bagunçasse lá. Ai, uma abelha. Que eu não bagunçasse lá, né, gente? Que eu não fizesse bagunça, que eu não fizesse barulho. Gente, manter o respeito, tá? Normal, assim, sabe? Pra mim não era nada demais, porque eu tava fazendo exatamente a mesma coisa que eu fazia no Salão do Reino. Então, tipo assim, nada demais, entendeu? Não era nenhuma novidade o que eu tava fazendo ali, entendeu? Tipo assim, não tinha nenhuma novidade. Quando eu fiz 14 anos, a minha mãe adoeceu, tá? Ela teve pancreatite aguda. Então, numa terça-feira à noite, a gente jantou. Na verdade, ela fez cagada, né? Ela assou um espeto sozinha de frango a passarinho e comeu na churrasqueira. Ninguém sabia, nem meu pai, nem eu, nem meu irmão. Eu acho que meu irmão até comeu com ela, mas meu irmão era criança. Meu irmão tem 8 anos a menos do que eu. Então, tipo assim, ninguém sabia, sabe? Foi bem assim, não, sabe, gente? Tipo assim, não era... Ninguém sabia, assim. Meu pai não... Principalmente meu pai, entendeu? Minha mãe sempre teve problema com triglicerídeos, colesterol, esse tipo de coisa. E aí, na terça-feira de madrugada, ela acordou meu pai com muita dor.
muita dor, tipo, na barriga, né? Na região abdominal, os dois são médicos, né? E aí ela foi pro hospital, tomou medicação injetável, voltou. Ai, abelha. Gente, eu sou muito alérgica. Se eu der esses pulos, é porque ela não pode me picar, tá? Ela voltou pra casa, tá? E não passava, não passava, não passava, não passava, não passava. E aí ela falou pro meu pai, olha, ela chama meu pai de Red, né? Porque o nome do meu pai é Redmir. Ela falou, olha, Red, tem alguma coisa de errado. E ela, gente, ela chorava. Eu nunca vi minha mãe reclamar de dor direito, entendeu? Quem dirá? Nem quando ela tava grávida do meu irmão eu tenho essa lembrança. Gente, minha mãe, ela perdeu um bebê. Ai, vou pôr mais uma cenoura. Ela perdeu um bebê, tá? Entre eu e o meu irmão, né? Por isso que o meu irmão tem 8 anos a menos que eu, porque era pra ter um filho no meio. Meu irmão veio de acidente, vamos dizer assim, né? Não é acidente se estão fazendo, mas vocês entenderam, né? Veio, tipo, sem planejamento, né? Aberto à vida, literalmente, né? Porque minha mãe já tinha 42 anos, a minha mãe achou que não ia mais acontecer, entende? E aí, meu irmão veio. Enfim, a minha mãe começou a ter dor e tal. Quando era, tipo assim, bem de madrugada, meu pai me acordou. E meu pai me acordou e falou assim, olha, a gente vai ter que ir pra não deixar eu e meu irmão sozinhos em casa. Eu acho que foi por isso, né? Ou pra eu ajudar em alguma coisa, eu não sei, gente, porque eu não entendi nada. Eu tava morrendo de sono, tava brava com a minha mãe porque ela tava me acordando, entendeu? Mas eles acordaram eu e meu irmão e falaram, olha, a gente vai ter que ir pro médico. Minha mãe, ela sempre foi muito amiga de um gastro, né? E os dois médicos, eles sabiam exatamente que médico procurar, né? A minha mãe sempre foi muito amiga de um gastro e ela ligou pra ele e falou, olha, eu tô passando muito mal mesmo. E ele falou, não, a gente vai abrir a clínica e a gente vai fazer um ultrassom pra ver o que tá acontecendo. A gente foi pra clínica, gente, era tipo assim, madrugadão, escuro ainda, tá? Escuro, 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 tá? Super escuro. Tipo assim, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Mas como eles eram muito amigos, né? E lá, ele falou, não, vai ter que internar, porque eles viram alguma coisa no ultrassom que eu não sei dizer. Enfim, gente, minha mãe, ela foi diagnosticada com pancreatite aguda, né? O pâncreas, ela quis ir com Deus. Então, foi bem complicado, sabe? Foi tão complicado que ela ficou internada na minha cidade apenas 2 ou 3 dias. Não lembro direito, acho que uns 2 dias, gente. Porque aí, o plano de saúde cobriu uma UTI aérea pra pousar na minha cidade, que nem tem aeroporto comercial, tá? Tem um aeroporto lá de, tipo assim, pra pousar jatinho, sabe? Que não é um aeroporto, sabe? Aqueles aeroportos de cidade pequena. Então, o plano de saúde cobriu, autorizou na hora, por causa da gravidade, né? E ela veio de transferida aqui pra Curitiba. Esse hospital que ela ficou internada lá em Beltrão se chama Nossa Senhora, Policlínica São Vicente de Paulo, tá? E o hospital para onde ela foi transferida aqui em Curitiba se chama Hospital Nossa Senhora das Graças, que fica na frente de uma igreja, tá? Que se chama Igreja Nossa Senhora das Mercês. Mas, popularmente, o pessoal conhece essa igreja como Igreja dos Capuchinhos, tá? Porque ela faz parte da ordem dos capuchinhos, né? Que são franciscanos. Enfim, essa é a localização e vai fazer sentido, eu prometo. A minha mãe veio transferida, ficou 2 meses aqui, 2 meses que eu não pude falar com ela, porque meu pai não... Foi a decisão deles pela minha sanidade mental, tá? Pra eu me poupar, não sei, gente, porque eu já tinha visto minha mãe gritar de dor, chorar. Eu chorava junto. Aí lá em Beltrão, um médico, que eu não quero nem me lembrar muito direito, falou que a minha mãe não ia voltar, tá? E a chance dela voltar era mínima. E falou pra eu me despedir dela. Então eu me despedi da minha mãe quando eu tava lá em Beltrão, sabe? Quando ela ainda tava lá em Beltrão. Eu realmente me despedi, gente, do tipo assim, ai mãe, olha, eu vou cuidar muito do meu irmão, chorando, né? Eu vou cuidar do meu irmão, eu vou fazer faculdade, eu vou ser uma boa menina, eu vou obedecer meu pai. Eu realmente me despedi, tá, gente? Tipo assim, não tô falando de brincadeira, não. Tô falando seríssimo, tá? Foi uma despedida. Então, foi muito, muito complicada essa parte, sabe? E aí ela veio pra cá, meu pai mal, mas gente, assim, meu pai ficava em Beltrão durante a semana. Então, segunda a sexta ele ficava em Beltrão e trabalhava, né? E final de semana ele vinha pra Curitiba ficar com a minha mãe internada. No resto do tempo, a minha mãe, ela ficava com a minha avó.
A mãe dela veio pra Curitiba também, né? Na época a minha avó tava bem, então cuidou bem dela. Deu pra cuidar bem dela. E meu tio, o irmão dela, também veio de São Paulo pra cá. Gente, eu tô falando que a coisa tava seríssima, tá? Seríssima. Quando a minha mãe pousou aqui, a minha avó e o meu tio já estavam aqui. Tipo assim, todo mundo largou tudo, entendeu? Tô falando sério, tava todo mundo pra se despedir. E meu pai tava mal, gente, mal em casa. Então, tipo assim, mal, gente. Tipo assim, ele não falava, ele não conversava, ele não tava conseguindo lidar, porque a esposa dele tava morrendo, entendeu? E ele tava cansado, né, gente? Tipo assim, imagina, dá 500 quilômetros. Na época, com o trânsito da época, a gente fazia isso em 6 horas. Hoje em dia eu levo 10, né? Mas 8 a 10. Mas enfim, ele fazia isso em 6 horas. Então, todo final de semana ele viajava pelo menos 12 horas de carro. Tá? Então, tipo assim, ele tava exausto, entendeu? Ele estava exausto. E essa era a rotina, então. Eu continuei indo pra aula, o pessoal da minha cidade, né, que até então minha mãe já era bem conhecida, meus pais já eram bem conhecidos, eu e meu irmão já tínhamos amigos, todo mundo acolheu, ligou lá pra casa, ofereceu pra gente brincar, pra gente sair de casa, mas eu confesso que o meu cérebro, ele entrou no modo apagar lembranças. Eu só lembro que eu chorava muito e que um dia eu chorei para as funcionárias da minha mãe, que cuidavam de mim e do meu irmão em casa, né, faziam, tipo, doméstica, sabe, gente? A minha mãe sempre teve, né? E sempre teve há muito tempo. Tipo, uma tava com a minha mãe desde quando eu tinha 14 anos. Desde quando a minha mãe engravidou de mim, antes da minha mãe engravidar de mim, ela viu a gestação da minha mãe. E a outra estava desde quando meu irmão engravidou, desde quando minha mãe engravidou do meu irmão. Então a outra estava há 5 anos, a outra estava há 14. Então, assim, elas nos conheciam muito bem, né? E eu lembro de chorar pra elas e falar: minha mãe vai morrer, a minha mãe vai morrer. E, e aí meu irmão viu, sabe? E meu irmão tinha 5 anos. Então, tipo assim, a gente não tinha contado, meu pai não tinha contado quase nada pra mim, quem dirá pro meu irmão, né? Ai, gente, que saco. Quem dirá pro meu irmão, né? Isso que tem veneno aqui, ó, mas a abelha não, esse veneno não funciona, aqueles de tomada não funciona muito com a abelha. Matei. Não gosto muito dessa ideia. Ah, não matei. Normalmente eu atraio elas pra lá pra fora da sacada e aí eu fecho a porta e deixo elas lá pra fora. Enfim, gente, olha, então eu lembro disso, de contar pra minha mãe, de contar sabe, chorar, gente, porque eu não entendia nada do que tava acontecendo. Foi a primeira vez que eu vi meu pai fora de si. Fora de si, completamente fora de si. Meu pai não era meu pai, gente. Meu pai era extremamente racional. Naquele momento eu não sabia nem se o homem tava na terra, tá? Parecia que ele tava funcionando no automático. A minha mãe sobreviveu, né? Minha mãe sobreviveu. E eu fui buscá-la 2 meses depois, internada aqui, né? Quando ela ganhou alta, eu fui buscá-la e eu vim, né, buscar. E aí, quando a gente tava saindo do hospital, quando ela me viu, ela chorou um monte, eu chorei e tal. Eu lembro exatamente a roupa que ela tava, ela ainda guarda o pijama que ela tava. E eu odeio aquele pijama, tenho vontade de tacar fogo naquele pijama. E aí o médico dela veio, um médico, gente, assim, um médico bom, sabe? Não sei nem se ainda tá vivo, mas bom aquele cara. Salvou a minha mãe, né? Eu não posso falar o contrário. Ele veio e falou assim pra mim: você então que é a famosa Cíntia, ela só fala de você. Cheguei lá, minha mãe tinha feito compra na lojinha do hospital, tá? Que o hospital tem uma lojinha, tipo de maternidade, assim, sabe? Que vende uns chocolates pra quem esquece presente, vai visitar alguém na maternidade, esquece presente, hospital particular, né? Enfim, gente, minha mãe tinha feito compra lá, deixou a conta pro meu pai pagar e não sei o quê. Quando a gente saiu do hospital, gente, a minha mãe falou pro meu pai que ela queria passar na igreja, porque o quarto dela dava vista pra igreja. E ela queria passar na igreja para agradecer por ela ter sobrevivido. Vocês entendem que quando ela ficou doente, a minha mãe era testemunha de Jeová? Gente, eu ainda tô na história da minha mãe. E já foram 24 minutos. Enfim, eu falei que eu vou fazer esse vídeo para quem quiser assistir. Ninguém é obrigado mesmo. Minha mãe, ela era testemunha de Jeová. E quando ela saiu querendo agradecer numa igreja que se chama Nossa Senhora das Mercês. Nossa Senhora. Testemunha de Jeová não acredita em Nossa Senhora, né? E minha mãe saiu querendo agradecer. Não sabemos o que aconteceu. Ah, gente, eu tenho um detalhe bem importante. Durante esse tempo, só os católicos acolheram de verdade minha mãe, sabe? Tem muito testemunho de Jeová. Acho que foi uma amiga da minha mãe que, que era testemunha de Jeová. É testemunha de Jeová, não sei.
Mas o resto que visitou ela, que fazia plantão, vigília praticamente do lado de fora do quarto dela, lá em Beltrão, nos 2 dias, era católico. O quarto dela ficou, assim, tomado de terço e Nossa Senhora, que pra mim eram, tipo assim, imagens desconhecidas, tá? Era, tipo, mulheres em roupas diferentes, era isso. Não tinha ideia. É Maria, mãe de Jesus, em roupas diferentes. Aí, gente, gente do céu, eu tô descascando batata, mas eu faço tudo muito devagar, né? Enfim, vai dar tempo. Ah, meu Deus, abelha. A minha mãe saiu e meu pai não queria parar na igreja. Por quê? Porque meu pai estava cansado, meu pai queria ir para casa e porque não tinha vaga para estacionar perto da igreja. E a minha mãe ainda estava debilitada, então ela não podia simplesmente sair andando, sabe? Meu pai parou numa vaga proibida. Minha mãe insistiu tanto que meu pai parou numa vaga proibida, tá? E, tipo, que não é estacionamento, sabe? Ligou o pisca-alerta, ela desceu do carro, ela entrou na igreja, eu não entrei com ela, ela agradeceu a Nossa Senhora. Sei lá, gente, qual foi a pira. Desde então, minha mãe voltou a ser católica. Se tornou, não, voltou a ser católica. O surto dela de Testemunho de Jeová tinha acabado, graças a Deus. Não vou entrar no mérito aqui sobre o que eu acho de Testemunho de Jeová ou não, mas enfim. Ela voltou, que se fosse bom eu era Testemunho de Jeová, né? Já deixo claro. Voltou a ser católica, né? Aí ela entrou numa pira, que queria que eu me batizasse. Ai, meu Deus, ainda faltam 3. Tá bom. 3 batatas. Que queria que eu me batizasse. Ai, gente, aí foi um surto, sabe? Porque eu não queria. E, né, e com 14 anos, ela precisava que eu concordasse, porque eu precisaria ir pra catequese de adulto, catecumenato. E aí, vou chamar aqui de catequese, tá, gente? Porque fica mais acessível pra todo mundo. Ela precisava que eu fosse pra catequese, só que eu não tava afim, gente. Nessa época, eu era uma adolescente rebelde, sem causa, e eu não tava afim de ir pra mais uma aula à noite, entendeu? E fazer uma coisa que na minha cabeça não fazia sentido. O chamado tinha sido da minha mãe, o que eu tinha a ver com isso? Aí, uma noite ela falou assim pra mim, Cíntia, vamos na casa de um amigo meu que eu preciso conversar com ele. Gente, minha mãe tinha acabado de quase morrer. Vocês acham que eu ia falar não? Não, eu falei sim, né? Falei, vamos sim, mãe, vamos onde você quiser. Nem lembro, acho que a gente tinha saído pra jantar e ela... Ah, agora cortei. Gente, eu já descasco com um descascador pra não me cortar, entendeu? Mas eu consegui essa proeza. Aí a gente foi na casa desse amigo. Chegamos lá, gente, era um senhorzinho, tá? Um senhorzinho, e tinha muito livro na casa dele. Muito livro, gente. Eu nunca vi tanto livro assim fora de uma biblioteca, tá? O senhorzinho muito simpático, com um sotaque bem engraçado, me chamou pra entrar, pra conversar comigo. Ele já sabia meu nome e tal. E eu falei, ih... Aí a minha mãe falou assim, é pra você conversar com ele quer conversar com você. Ih... Gente, esse senhorzinho é nada mais nada menos que Dom José Antônio Peruso, o atual arcebispo de Curitiba. Ele era o bispo da minha diocese Palmas Beltrão, na época, né? Ele levou, eu não tenho lembranças, assim, muito certas do que ele me falou. Eu lembro que ele respondeu, ele perguntou se eu tinha alguma pergunta, eu fiz algumas perguntas pra ele sobre o batismo, por que eu tinha que me batizar, e eu saí de lá assim, eu falei, tá bom, mãe, então eu vou me batizar. Tipo assim, eu prometo pra você, eu faço esse compromisso de que eu vou fazer catequese até o batismo. Eu não cheguei tipo assim, prometer, entre muitas aspas, mas eu falei que eu não tinha certeza se eu chegaria na parte da primeira comunhão e crisma, entendeu? E ser crismada. Mas que eu tava concordando com ser batizada, né? Gente, eu ainda tô no meu batismo, já foi 28 minutos. Gente, eu tô descascando batata devagar, mas é porque eu tô falando ao mesmo tempo, senão eu acho que ia mais rápido, né? E também eu já descasquei pra sopa e agora eu tô descascando pra purê. Vai dar certo, gente, vai dar certo. Aí eu fui e comecei a fazer catequese. Eu acho que era na segunda noite. Meu pai é ateu, tá? Na época ateu, hoje em dia agnóstico. Meu irmão era nada, ele era criança. Então, hoje em dia ateu, convicto, tá? Então, mas meu pai sempre apoiou muito, assim, tipo assim, sempre. Até hoje ele apoia que eu vá pra igreja, sabe? Ele acha que me faz bem, então ele apoia. E meu pai sempre me levou pra catequese quando a minha mãe não podia, né? Eu tinha 14 anos, então, tipo assim, eu precisava que eles me ajudassem e tal. Eu fiz catequese, gente, isso era 2009, eu acho, já, tá? Então, acho que eu tinha 14 para 15 anos. Eu fiz catequese quase tipo ali, março, abril, sabe? Até setembro, quando eu fui batizada. Eu não sei por que eu continuei, tá? E aceitei passar a primeira comunhão. Entendi o que estava acontecendo? Não. Entendi as instruções práticas da coisa. Pôr a hóstia na boca,
Na época, a minha catequista falou para não mastigar, mas hoje eu sei que não teria tido nenhum problema, tá? Tomai todos e comei. Comei significa mastigar. Mas também não tem nenhum problema se você não mastiga, né? Isso é histórico, essa história. Mas enfim, eu fiz primeira comunhão. Entendi o que estava acontecendo? Não. Depois, eu resolvi que eu passaria a crisma. Entendi o que eu fiz, o que aconteceu? Não. Quem que celebra a crisma? O bispo. Então, o bispo foi, no dia da minha crisma, ele me chamou lá na frente e me usou de exemplo. Tipo assim, falou que eu era uma jovem, que era uma jovem rebelde, não sei o quê. Ele até hoje fala que eu sou uma jovem rebelde, tá? Até hoje. Eu tenho 31 anos e ele fala que eu sou uma jovem rebelde. E aí, o bispo... Passei crisma, né? Aí, o bispo pediu pra coordenadora de catequese me chamar para ajudar na catequese. Na época, gente, quem coordenava a catequese eram senhoras. E senhoras não são muito boas com computador, sabe? Então, elas queriam que eu fosse ajudar no computador. Tipo assim, fazer a matrícula, digitar, né, gente? Porque senhoras não são muito boas em computação, né? Elas, senhoras, tá? Então, eu aceitei. Fiquei 1 ano ajudando na coordenação da catequese, quebrava uns galhos. Foi onde eu tive acesso a padres, então eu pude fazer muita pergunta. Foi ali que eu aprendi mais ou menos sobre a missa, como me comportar e tal. Eu ia na missa todo sábado à noite e foi ali que eu aprendi de fato a rezar o Pai Nosso e a Ave Maria de cor, tá? Fazer o sinal da cruz, e os padres tiravam muito as minhas dúvidas, sabe? Nunca mais me confessei até aquele momento, né? Mas tava lá. Aí eu me mudei pra Londrina. Em Londrina eu fui fazer terceirão, né? Fui fazer um terceirão num colégio melhor, porque eu queria passar no vestibular de medicina. E em Londrina eu adoeci. Comecei a ter sintomas de depressão, de ficar longe dos meus pais e tal. Isso só foi piorando. No ano seguinte, ali eu deixei de ser católica, tá, gente? Eu nunca mais fui na missa nem nada. No ano seguinte eu me mudei pra Curitiba e continuei mal, tá? A gente achava que o problema era Londrina, porque eu morava... Ih, gente, vai ter que esperar. Enfim, gente, eu acho que eu vou terminar essa história amanhã. Mas enfim, vai dar tempo. Onde é que eu parei? Ah, tá, eu adoeci quando eu tava em Curitiba, eu continuei, nunca mais fui católica, tá? E aí, meus transtornos mentais, eles foram piorando, entendeu? Então, os sintomas de depressão, eles nunca aliviaram, eles sempre pioraram. E eles pioraram num tanto que a minha mãe começou a tentar de tudo que vinha na cabeça. A gente pulava de psiquiatra em psiquiatra, entendeu? A gente viajou horrores até achar meu psiquiatra atual, tá? Que foi quem me salvou, quimicamente falando, pelo menos, medicamentosamente falando. Cientificamente falando, tá? E uma das tentativas da minha mãe, inclusive, foi tentar me exorcizar, tá? Falaram pra ela que eu tava possuída, o que eu não estava, eu tava doente, tá? E ela queria me trazer aqui pra Ponta Grossa. Na época, recomendaram um padre, que não é necessário. Hoje em dia, na minha lista de contatos, tem padre exorcista, tá? Eu claramente não estou possuída, nunca estive, tá? Isso eu confirmei com fontes confiáveis. Ai, meu Deus. E aí, gente, minha mãe tentou de tudo. Uma das coisas que foram faladas pra minha mãe foi: você deveria levar a Cíntia para Lourdes, que é na França, né? Pra Nossa Senhora de Lourdes, que lá tem um banho. Como que funciona esse banho, gente? O milagre de Nossa Senhora em Lourdes, quando Nossa Senhora apareceu em Lourdes, na França, ela fez o milagre da água, né? Então ali, da onde não tinha água, surgiu água, né? E aí, lá se criaram, tipo, banheiras, né? Para os fiéis tomarem, se banharem. Não é assim como vocês estão pensando, do tipo, que todo mundo entra lá pelado, todo mundo se vê. Não, é bem dividido. E quem coordena, não sei, eram irmãs. Então, tipo assim, era muito tranquilo, sabe? Não sei como ficou pós-pandemia. Mas, gente, a loucura da minha mãe, ela chegou nesse ponto. Ela me levou pra França. Não só pra França, eu conheço Fátima, conheço Santiago de Compostela, já fui no túmulo do apóstolo Tiago, né? Na época eu não sabia quem era, hoje em dia eu sei, eu reconheci pela foto que eu possuo do túmulo. Mas a minha mãe me levou pra França, entendeu? Esse é o nível da mulher.
ela me levou para França. Aí lá também, eu conheço Paris, né? E a gente também foi pra... Ah, eu tomei o banho. Não foi o banho que salvou, tá? Mas enfim, gente, curou a minha dor de dente. Eu tava com uma dor de dente, um dente inflamado, e eu só pedia. A minha mãe falou: faz uma oração séria, pede pra você ser feliz, pede pra ela te curar, pra ela te ajudar, entendeu? Entendeu? Minha mãe é leiga, né? Leiga, no sentido de falta de conhecimento. Então foi assim que ela me falou. Eu falei: tá bom, eu quero que a minha oração foi essa, né? Eu ainda falei pras irmãs lá que cuidam, eu falei: eu não sei rezar. Ela falou: não, você só pensa, só fala o que tá no seu coração e tal. Falei: tá bom. No meu coração estava. Eu quero que a minha mãe viva muitos anos. Isso era 2017, tá, gente? Eu quero que a minha mãe viva muitos anos e eu quero que a minha dor de dente pare, que eu desinche a cara pra eu poder ir pra Paris, porque eu não quero ir pra Paris inchada desse jeito. Gente, minha dor de dente parou, meu dente tava inflamado, ele chegou no Brasil inflamado, tá? O dentista falou que não entendeu como que isso aconteceu. Porque eu tive que fazer canal dele, então, tipo assim, ele tava real inflamado, mas eu não tinha mais dor nem nada, né? Enfim, o banho é bem gelado e não sei o que, posso contar isso uma hora. Depois de lá, a gente foi pra... não lembro qual foi a outra parada, mas a gente foi pra Nossa Senhora a gente foi pra La Salette, né? Nos Alpes franceses, onde Nossa Senhora de La Salette apareceu. Conhecida também aqui no Brasil como Nossa Senhora da Salette. Mas o lugar é La Salette, então é Nossa Senhora de La Salette, tá? Porque leva o nome do lugar que ela apareceu, né? Isso fica nos Alpes franceses, gente. Se eu tiver paciência, eu vou deixar umas fotos, enquanto eu falo, né, pros lugares pra vocês. Mas se eu não tiver, eu peço perdão. Foi pressa mesmo. Foi pressa porque, como vocês podem ver, eu cozinho devagar pra um caramba, né? Por isso que não dá pra eu cozinhar sempre, entenderam agora? Então tá bom. Tô tentando ralar a cenoura pra fazer um bolo de cenoura, porque eu não confio que o liquidificador vai dar conta. E coloquei na panela pra cozinhar... tipo, chuchu, cenoura, batata, e numa outra panela batata só. Eu vou fazer um caldo pra congelar e vou fazer purê pra congelar. Enfim, gente, aí lá em La Salette eu tive uma experiência mística. Mística entre muitas aspas, tá? Eu tive uma experiência com Nossa Senhora. Ai, não é mística, gente, para. Não gosto dessas ideias. Tenho medo. Eu tive uma experiência com Nossa Senhora. Cíntia, como assim? Não sei explicar até hoje. Não sei explicar, tá? Não sei. Eu sei que essa viagem, gente, eu tinha certeza absoluta que eu ia fazer pra dar boas lembranças pra minha mãe. Porque eu queria voltar pro Brasil e terminar minha vida, entendeu? Então, eu tinha certeza que esse era o objetivo de eu ir viajar, entendeu? Eu queria dar lembranças pra minha mãe pra depois eu ir de arrasta. Me mandar de arrasta, né? Não é nem ir de arrasta. Eu queria me mandar de arrasta. E aí, gente, chegando em La Salette, eu tive essa experiência. Minha mãe ficou trancada dentro do quarto, não me peçam por quê, mas ela ficou trancada dentro do quarto. Eu acho que ela tava muito cansada, era o fim da viagem e tal. E eu ficava zanzando pelo santuário. Gente, Alpes franceses, tá? Não tinha nada. Não sei nem o que eu tava fazendo. Fiz amizade com um grupo de brasileiros que tinha lá. Detalhe, não tinha ninguém lá. Assim, tipo assim, tinha nós e mais um grupo, entendeu? Porque não cabia ninguém lá. E aí, gente, eu tive essa experiência com Nossa Senhora, né? Como é que foi? Eu acho, gente, que assim, como eu tava decidida a terminar a minha vida, eu tava decidida. Então, é como se a minha mãe tivesse me pedido uma nova chance, sabe? E eu falei, tá bom, pela minha mãe eu fico. Pela minha mãe eu fico. Mas, em troca, eu quero... Sim, eu barganhei. Gente, eu não sabia que eu não podia barganhar, entendeu? Com Deus. Mas eu barganhei, tá? Eu falei, em troca, eu quero sentir felicidade mais uma vez. Eu não preciso ser feliz pro resto da vida, mas eu dou mais uma chance. Mas eu preciso sentir felicidade mais uma vez. Entendeu? Foi essa a minha barganha. E não sei se Deus concordou, mas funcionou, tá? E na minha cabeça era isso. Se a minha mãe tá me pedindo, então eu fico. Minha mãe nunca me pediu nada lá, gente, juro. Seríssimo, minha mãe nunca abriu a boca pra pedir alguma coisa lá. Tipo, pra eu não tentar nada. Ela nem sabia. E voltando pra cá, eu ignorei o chamado. Porque essa é a minha habilidade master, ignorar. Ignorar as coisas, entendeu? Eu me finjo de cega
E é isso, entendeu? Eu sou aquele negócio do Frozen, estou te ouvindo, mas não estou te escutando. Eu ignorei o chamado, tá? Mas eu não tentei nada. Mas eu tentei depois. Em 2021 eu internei no hospital psiquiátrico, tá, gente? Compulsoriamente. O que significa isso? Eu concordei porque eu tava precisando muito, tá? Mas tipo assim, meus pais que quiseram, sabe? Então, não foi uma tarefa... Gente, há alguns vlogs atrás aí tem uma receita do bolo, tá? Que eu tenho que olhar de novo, inclusive, que eu já não lembro mais. Meus pais, que eu acho que eu não vou fazer hoje. Eu tô pensando, gente, que eu já tô muito cansada. Talvez eu termine tudo amanhã. Eu já tô vendo que eu tô enrolando essa minha fala aqui. Enfim, em 2000... Ah, agora acabou meu dia mesmo, fui picada. Em 2021 eu fui internada num hospital psiquiátrico, né, gente? E era um hospital ligado à Santa Casa. E então era um hospital católico, né? E esse hospital católico teve uma missa. Por que teve uma missa no hospital psiquiátrico? Essa parte eu desconheço a razão, tá? Porque não era pra isso existir, tá? Isso não é comum. Mas teve uma missa porque era aniversário do hospital. Então, como era um hospital católico, teve a missa, entendeu? Basicamente isso, essa história. E era opcional o paciente ir pra missa ou não, porque você não precisava ser católico pra se internar lá e eles não forçavam ninguém, entendeu? Então, era opcional você ir pra missa ou não, sabe? E eu resolvi que eu iria pra missa. E eu já tava lá há quase 2 meses, né? E eu já tava sem esperança de ganhar alta. Sem esperança nenhuma de ganhar alta, gente. Uns 4 dias depois, o meu médico veio conversar comigo e me deu alta. Falou meus pais estavam sentindo muito a minha falta e que achavam que o resto da minha recuperação podia ser em casa. O que eu fiz quando eu voltei pra casa? Eu ignorei o chamado de novo, que aconteceu nessa missa. Eu falei, estou te ouvindo, mas não estou te escutando. Entendeu? Eu sou teimosa, gente. Esqueci de pôr o meu avental, agora estou molhada. Que bom, muito bom. Gente, eu acho que eu vou terminar isso amanhã. Eu tô cansada. Olha, gente, hoje eu não parei o dia inteiro. Tá bom, eu vou terminar isso amanhã. Amanhã eu volto pra contar o resto da história. Mas vai estar tudo no mesmo vlog. É só você ficar aí mais 10 segundos. Voltei, galera, e sim, estou com a mesma roupa por motivos de que me recuso a sujar outra roupa só pra cozinhar, entendeu? Onde eu só coloquei essa roupa pra cozinhar, então eu vou terminar com essa. E aí eu vou continuar a minha história, enquanto eu faço um bolo de cenoura. E o resto das coisas tá no fogão. Tá, tipo, tô terminando de cozinhar. Não terminei ontem de cozinhar as batatas e o caldo, a base da sopa. E eu coloquei agora frango na panela de pressão pra desfiar. Então vamos lá. Eu nunca acreditei em Nossa Senhora, né? Tipo assim, era Maria, mãe de Jesus, mesmo estudando em colégio mariano, sempre foi muito Maria, mãe de Jesus, ótimo, acho, tipo assim, incrível a ideia, entendeu? Uma mulher importante na história, na vida. Então, na verdade, tipo assim, a gente, como testemunho de Jeová, como a minha mãe nunca tinha me criado, de fato, eu não sabia de muita coisa, então eu não acreditava em muita coisa, sabe? E aí, lá em La Salette, eu acabei tendo uma experiência e eu saí de lá, tipo assim, sem entender muita coisa, mas na minha cabeça eu tava dizendo sim pra minha mãe Cristina, não minha mãe Nossa Senhora, entendeu? Então tá. Aí, gente, saindo de lá, eu lembro que eu confessei na viagem, né? Eu tive a oportunidade de confessar na viagem. Por que eu tive a oportunidade de confessar na viagem? A gente estava viajando com um padre no grupo, mas eu nem tinha, de verdade, gente, hoje me passaria pela cabeça. Mas na época não passou pela minha cabeça confessar com o padre que estava no grupo. Sério, eu acho que não passou na cabeça de ninguém, porque eu não lembro de ninguém confessando com o padre do grupo, entendeu? Mas quando a gente foi para a Catedral de Notre Dame, em Paris, na época, né, que isso foi pré-incêndio, não sei se você sabe, mas a Catedral de Notre Dame pegou fogo, né? Isso foi pré-incêndio. Então, a catedral, ela tinha uns confessionários lá, sabe? Que você podia entrar e confessar, dependendo do idioma. Por que dependendo do idioma? Porque lá, como é um lugar que vai muitas pessoas de muitas nacionalidades, muitos idiomas diferentes, em cima do confessionário daqueles antigos que a gente vê em foto, que é muito difícil ver hoje em dia pessoalmente, né? Tinha
a bandeira do país. Espera aí que eu vou ter que bater o negócio. Vocês me perguntam agora por que a minha jarra e o meu liquidificador não combinam. Porque eu quebrei a minha outra jarra e essa foi a jarra que deu pra eu comprar. Pronto, batido. Aí, gente, eu fui lá. E daí, tipo assim, todo mundo no grupo tava brincando, assim, comigo, sabe? Tipo assim, porque eu era a única que não era católica do grupo de viagem, né? Aí todo mundo falando, ai, Cíntia, vai lá você confessar. Por quê? Porque eu era a única que falava inglês. E tinha como confessar em inglês só. Não tinha nenhum padre que falasse português. Nem de outra... Tipo assim, de outro país, assim, sabe? Sei lá, Moçambique, não sei, sabe? Portugal. Não tinha, entendeu? O português não tinha. Aí todo mundo começou a falar do tipo, ai, Cíntia, vai lá e confessa, aproveita e tal, né? E eu não sei o que me deu, gente, que eu falei pra minha mãe, mãe, você acha que se eu for confessar ali, rapidinho, conversar com o padre, eu não falei nem confessar. Falei, mãe, você acha que se eu for conversar com o padre, a galera me espera pra ir pro próximo lugar, né? Porque como é um grupo, todo mundo tem que ir junto e todo mundo tem que sair do lugar junto, né? E, tipo, pra ir pra um ônibus, né, que é fretado lá, e aí a gente vai pro próximo lugar. Então, eu perguntei pra minha mãe se ela achava que a galera ia esperar. A minha mãe falou assim, óbvio que sim, né, Cíntia, vai lá, que todo mundo vai te esperar. Todo mundo esperou, né, obviamente. E aí, eu não sei o que aconteceu também lá, o que o padre falou, mas eu confessei algumas coisas. Óbvio que depois da minha conversão e depois de estudar, eu descobri que muita coisa que eu fazia era pecado, entendeu? Naquele dia, eu não sabia, tá? Então, eu não fiz a melhor confissão da minha vida, nem lembrava como é que confessava direito. Então, mas eu confessei e depois dali, eu comunguei. Aí, eu comunguei em 2000, então, eu comunguei em 2011, 2009 até 2011, daí eu comunguei 2009 até 2009 e 2010, né, direito. Aí eu só fui comungar de novo em 2017, nessa viagem. Voltando pro Brasil, eu já tinha abandonado tudo mesmo, então eu voltei à minha vida normal. Eu esqueci o chamado, esqueci não, é que eu estou te ouvindo, mas não estou te escutando, entendeu? Esse é o lema da minha fé, gente, pelo amor de Deus, preciso parar de ser assim. E aí voltei e continuei tocando a minha vida normalmente. Normalmente mesmo, tá, galera? Tipo assim, voltei na vida louca, sabe? Só que eu continuei passando mal, enfim. Aí eu fui internada em 2021, teve o chamado do hospital psiquiátrico que eu já contei. Eu tô tentando relembrar, gente, o que eu já contei, tá? Aí, beleza, eu saí do hospital, eu melhorei, né? Eu ganhei alta no hospital psiquiátrico, melhorei, até que relativamente bem, né? E estável o suficiente para em 2022, em agosto de 2022, realizar meu sonho, que era morar aqui em Curitiba, entendeu? Eu já tinha tentado morar aqui, lembro? E aí eu consegui realizar o meu sonho de morar aqui. Me mudei para cá com uma amiga, que coincidentemente a mãe dela era extremamente católica, mas não, a mãe dela estava bem doente, então a mãe dela não ia muito na missa, assim, sabe? Porque ela não podia, ela tinha um problema de saúde que ela não podia, tipo assim, não podia pegar mais nada, sabe? Ela tinha uma imunidade que ela não podia mais pegar mais nada, então ela não saía muito, sabe? Então quando ela vinha nos visitar, né, como as igrejas aqui são mais movimentadas, ela não ia, entendeu? Então, mas ela me falou muita coisa e eu admirava muito a fé dela, sabe? Mesmo doente, tal, eu admirava muito a fé dela. Enfim. Deixa eu ver se eu pus tudo. Pus tudo. Enfim, gente, aí eu conheci o Bruno, né? O Bruno é meu quarto namorado. Deixa eu ver, 3, 4, quinto namorado. É que um namorado, eu não namorei namorado, sabe, gente? Tipo assim, a gente ficou junto por um ano, mas ele nunca me pediu em namoro. Só que eu só ficava com ele só ficava comigo, a gente se via direto. Então, tipo assim, ele considera um relacionamento, eu considero um relacionamento. Mas nunca houve um pedido, sabe? E sempre foi muito. Esse não era o nosso maior problema, o pedido. O nome, né?
Mas enfim, a gente terminou em setembro de 2022, eu e esse cara, que é lá da minha cidade, né? E eu conheci o Bruno comecei a conversar com o Bruno, que é meu último ex, né? Em outubro de 2022. A gente conseguiu marcar pra sair em novembro de 2022. Por que só novembro de 2022? Porque o Bruno tinha ido viajar, né? A trabalho, e aí a gente não conseguiu marcar pra sair antes. Então, dia 4 de novembro de 2022, a gente saiu, e aí no meu aniversário, em dezembro, dia 10 de dezembro, a gente fez uma viagem pra Santa Catarina, ficamos num chalé, em Treviso, Santa Catarina. E tipo assim, gente, o Bruno, ele é ex-seminarista, ex-comunidade de vida. Ele já tinha sido comunidade de aliança da comunidade Shalom, comunidade de vida e comunidade de aliança da comunidade Shalom. E ele estava super afastado da igreja. Ele tinha algumas mágoas, algumas feridas em relação à instituição Igreja Católica, sabe? Ele também já tinha passado por um período difícil de saúde mental. Então ele estava bem afastado. Então, no começo do namoro, a gente levou um namoro bem, não vou dizer normal, né? Mas assim, bem mundano, sabe? Nada ligado à igreja. Tanto é que eu descobri que ele era... Fui descobrir essa vivência dele católica uns 2 anos... Um ano depois que a gente já tava junto, tá? Porque ele não gostava de falar disso. Aí, galera, vou fazer esses bolinhos. Aí, galera, a gente começou a namorar em dezembro de 2022, né? Fomos morar juntos, sem casar, a gente alugou um apartamento em fevereiro de 2023. Fomos morar juntos, de fato, em abril de 2023. Por que a gente foi morar junto? Porque não deu certo eu morar com essa minha amiga. Começou a dar alguns rolos, alguns conflitos lá. E aí eu não tinha pra onde ir, né? Tipo, eu não tinha pra onde ir, o Bruno já morava sozinho. Então a gente resolveu morar junto, né? Sem casar nem nada. Eu nunca fui católica, o Bruno nunca tinha sido católica de verdade, né? O Bruno, tipo assim, tava super afastado. Então não tinha nada que nos impedisse, né? Ele foi pra casa dos meus pais em fevereiro e pediu pra morar comigo, né? E meus pais concordaram. Então tudo certo, né? Mais ou menos, mas tudo bem. Aí, meus pais concordaram, a gente alugou um apartamento, fomos morar juntos. Depois de algum tempo morando junto, é que eu comecei a descobrir esse passado do Bruno. E aí eu comecei a insistir pra gente ir pra igreja. Porque, sei lá, gente, eu queria conhecer as estruturas físicas das igrejas aqui. São muito bonitas quando você passa na frente, né? Então, tipo, eu queria conhecer, mas o Bruno nunca quis. E, né, ele já conhecia, né, obviamente, muita igreja. O Bruno nunca quis. Mas é isso. Depois, a gente começou a brigar muito, sabe? A gente namorou, sei lá, a gente namorou o quê? 3 meses antes de começar a querer morar junto. Então, tipo, a gente começou a brigar muito, porque a gente foi se conhecer, de fato, quando a gente tava morando junto, sabe? Então, assim, muito, muito pesado. Muito, muito pesado mesmo, né? E a gente resolveu, em dezembro de 2000, ele me pediu em casamento no Dia dos Namorados. E dali, do Dia dos Namorados de 2023 pra frente, gente, foi só pra trás. Foi só pra trás, de verdade mesmo. Foi literalmente só pra trás, porque a gente começou a brigar demais, o tempo inteiro praticamente, sabe? Não tinha direito. Um dia que a gente tava totalmente bem, a gente sempre tava, tipo, em pé de guerra. Então, tava realmente muito, muito complicada essa parte. Muito, muito, muito complicada. Então, em dezembro de 2023, a gente resolveu que moraria separado, né? Só que como é que a gente ia fazer isso? O Bruno tinha saído tinha entregue o apartamento que ele morava. Eu não tinha pra onde ir. Como é que a gente ia morar separado? Tipo assim, o que a gente ia fazer? Ah, pegou pressão, desgraça. Finalmente, achei que não ia pegar. Como é que a gente ia fazer, entendeu? Aí a gente continuou morando junto, só que dormindo separado e tal, por um tempo. 0 chamados aqui, tá? E aí, em fevereiro de 2024, oficialmente, o Bruno saiu de casa. O Bruno voltou a morar com a avó dele,
né, que ele morava antes dele morar sozinho e tal, antes da gente se conhecer, ele morava com a avó dele e tal. Voltou a morar com a avó dele e eu fiquei morando sozinha. Só que o Bruno deixou tudo comigo, tá, gente? Porque muita coisa que tava na nossa casa era dele, tipo geladeira, máquina de lavar roupa, fogão, esse tipo de coisa, era tudo dele, sabe? Então, assim, muita coisa ele deixou na casa pra eu poder usar. Então, eu não fiquei totalmente desamparada, só um pouco. E ele vinha, a gente sempre continuou perto e junto, assim, a gente só não namorava mais, né? Mas ele vinha me ver, ele trabalhava perto, então ele vinha me ver praticamente todos os dias, né? Ele me ajudava a fazer a faxina da casa, porque eu morava sozinha agora, só que aquele apartamento era enorme, então a gente não alugou ele pra ninguém morar sozinho lá, né? Não é um apartamento de se morar sozinho, gente. Então, ele vinha me ver todos os dias e de fim de semana ele me ajudava a fazer faxina, sabe? Muito, muito, muito tranquilo essa parte da vida. Aí, galera, na metade do ano, ali de 2024, a gente tava muito mal e a gente tinha tentado voltar já algumas vezes, né? E a gente tava muito mal mesmo, assim, sabe? Tipo, capengando mesmo. A gente não sabia se a gente ia se afastar de vez, só que a gente nunca quis se afastar, gente. A gente nunca quis, de fato, se afastar dos dois chegarem, sentarem e falarem, não, olha, eu quero me afastar, é melhor a gente se afastar. Isso nunca aconteceu até hoje, né? Isso já fazem 3 anos que a gente convive junto. Tipo, entre indas e vindas, né? A gente faz 3 anos que a gente se fala praticamente todos os dias, né? Teve um período ali que a gente não se falou, mas enfim. Cozinhei aqui a sopa e agora eu vou bater. Aí, gente, em junho, eu fui pra casa dos meus pais de férias, né? E lá eu conversei com um amigo que era ateu. Peraí, galera. Eu conversei com um amigo que era ateu e que já tinha sido seminarista, inclusive, tá, gente? Então, tipo assim, um ateu meio esquisito, sabe? Mas ele já tinha sido seminarista e ele, naquele momento, ele se declarava ateu, tá, galera? Então, tipo assim, não era pouca coisa. Agora a gente deixa essa sopa aqui, ó, esse caldo, esfriar. Pra poder congelar. E esperar essa batata também. Eu vou tentar escorrer essa batata. E aí eu contei toda a história e tal. E aí ele falou, olha, Cintia, você quer bem a minha opinião? Eu acho que você deveria fazer o que te faz bem. Eu acho que você deveria ir na missa, relaxar e ir na missa. E, gente, muito estranho esse papo dele, entendeu? Muito estranho. Eu, na hora, pensei que era baseado na vivência dele. Ele deve ter passado momentos bons dentro da igreja. Ele nunca saiu com mágoa nem nada. Esse meu amigo, né? Falei, ele deve ter passado momentos bons lá. E é isso, entendeu? Tipo, ele quer que eu vá lá. Então, foi isso que eu fiz, na verdade, sabe? Eu fui pra igreja e fui na missa, né? Eu fui na missa. E na missa eu tive um chamado. E aí eu coloquei nas mãos de Deus o meu relacionamento com o Bruno. Voltei pra Curitiba, decidida a voltar a ir na missa todo domingo. Só que, como é que eu ia contar isso pro Bruno? Porque o Bruno nunca tinha demonstrado nenhuma intenção em ir pra missa, gente. Nenhuma intenção, ele nunca tinha demonstrado nenhuma intenção de ir pra uma igreja. Então, como é que eu ia contar pro Bruno que eu queria ir pra missa todo domingo, entendeu?
Beleza. Passou uma semana desde que eu tinha voltado. O Bruno me falou que ele tinha sido convidado pra ir ajudar num retiro. Gente, eu não entendi nada na hora, tá? Nada. Porque, assim, ticas de pitibiribas eu entendi. Porque, tipo assim, o cara nunca quis passear comigo numa igreja. Agora ele queria ajudar num retiro. Eu nunca tinha ido num retiro, tá, gente? Então, tipo assim, eu falei, gente, o que é isso? O que tá acontecendo, né? Mas como a gente tava muito mal, eu falei, olha, eu acho que você deveria... E quem tinha convidado era o melhor amigo dele. Eu falei, eu acho que você deveria ir, né? Que também tava afastado, tá? O melhor amigo dele. Eu falei, eu acho que você deveria ir, eu acho que vai ser bom pra você, vai ser bom pra gente. Mas eu tava pensando mais numa coisa do tipo assim, ele vai relaxar, vai conversar com um amigo, né? É bom passar um tempo longe e tal. Ele me avisou que não ia ter sinal de internet. Ironicamente, esse retiro se chama Curados, tá? É um retiro da comunidade Shalom, que se chama Curados. Cura da história da vida, agora é o nome, alguma coisa assim. Na época, tava se chamando Curados, né? E aí, o Bruno foi. E nesse fim de semana eu fui na missa escondido, digamos assim, sabe? Tipo assim, escondido porque eu nunca tinha contado pra ele, sabe? A gente se conta praticamente tudo, né? Então, tipo, eu não contei nada pra ele, fui na missa. Quando ele voltou muito estranho, gente. Ele me deu assim, ele sumiu lá, né? Ele falou que não tinha sinal de internet, mas eu acho que tinha como ele me responder, dependendo do ponto do lugar, sabe? Que ele ficasse. Como ele tava na cozinha, ele não tava participando do retiro. Ele estava na cozinha. Então, dependendo do lugar que ele ficasse, tipo, daria pra ele me mandar uma mensagem ou outra, sabe? Mas, enfim, ele não quis conversar e tal. E ele voltou super estranho. Aí, eu fiquei tipo, ué? Né? Falei, pronto, agora se foi o boi com as cordas. Mas como eu já tinha colocado nas mãos de Deus o meu relacionamento, eu tava bem tranquila. Só que tava me angustiando ele querendo me enrolar, sabe? Do tipo assim... falando que não tava estranho, sendo que claramente estava, sabe? Aí, por mensagem mesmo, eu dei uma prensada. Eu falei, cara, me fala o que tá acontecendo, qual que é o problema? O que aconteceu lá? Você conheceu alguém? O que aconteceu? Como eu já sabia nessa parte que ele já tinha sido parte da comunidade, eu fiquei tipo, às vezes reviu alguém, né, que mexeu com ele, sei lá, mulher, insegurança de mulher, né? Aí eu falei assim pra ele, ai, gente, essa panela de pressão vai enlouquecer nós. Eu e vocês. Aí eu fiquei tipo assim, deve ter, né, sei lá, encontrado alguém. Aí ele falou, olha, Cíntia, eu não quero terminar, mas eu entendo se você quiser, mas eu decidi lá no retiro que eu vou voltar pra igreja. Aí eu comecei a chorar, gente, porque pra mim era tipo o meu sinal de confirmação de que eu tava fazendo as coisas certas, entendeu? Que eu tinha decidido certo entregar nas mãos de Deus, que eu tinha decidido certo... permanecer e que eu tinha, principalmente que eu tinha decidido certo voltar pra igreja, entendeu? E nessa caminhada o Bruno me ajudou muito, porque foi ele que me explicou muita coisa, assim, sabe? Como ele já tinha sido muito ativo na igreja, ele conhece muita coisa, né? Então, assim, eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar do catecismo. Então, foi o Bruno que me emprestou dele pra eu ler, me emprestou livros, me indicou um caminho, me apresentou a comunidade. Então, assim, não foi pouca coisa que ele me ajudou, sabe? Foi muita coisa que ele me ajudou. Então, aí começou a nossa caminhada de conversão. Só que no meio do caminho o Bruno se perdeu, né? Ele não foi tão a fundo e eu continuei. Então, o Bruno basicamente em muitos momentos me acompanhou na igreja, sabe? O chamado dele não foi tão imediato, ele teve um delay ali pra ele voltar. Ele voltou de fato em setembro de 2020, outubro de 2025. Então, essa é a história. E depois é tudo que vocês conhecem. Tudo ou o que vocês conhecem. Que daí eu já comecei a estudar. E hoje em dia eu sou o que sou, não é? A sua católica favorita. Ai, gente, graças a Deus que eu acabei de contar enquanto essa panela tá fazendo esse barulho, viu? Porque ela vai me enlouquecer, cara. Eu odeio panela de pressão porque ela faz barulho, sabia? Mas essa é a história da minha conversão. Eu acho que eu contei tudo, mas se eu não contei, peço perdão, vacilei. Foram muitos chamados, na verdade, gente. Entre maiores e menores,
foram muito chamados, tá? A minha vida, ela tem muitas coincidências, entre muitas aspas, só que eu não acredito em coincidência. Então, a minha vida, ela tem muitos chamados. Só que eu ignorei todos. Só que esse, quando o Bruno foi chamado, e eu tava com medo dele terminar comigo, porque eu queria voltar pra igreja, e eu não sabia nem por onde começar, sabe? Eu falava pra Deus, Deus, eu quero voltar, mas eu não sei o que fazer. E Deus me mandou, tipo, o Bruno pra me guiar, sabe? Então, é isso. Essa é a história da minha conversão. Agora eu vou terminar de fazer minhas marmitas. Gente, olha que gracinha meu bolinho. Eu faço numa maquininha, vou mostrar. Comprei essa maquininha aqui, ó. Aí você põe a massinha ali, ó, e ela assa. Essa é a história da minha conversão. Vou terminar de fazer minhas marmitas. Beijo, tchau.